Chega o novo governador de Santa Catarina, senhor Jorge Lacerda, à Assembleia Legislativa, onde prestou juramento na solenidade de posse. Nós, em Santa Catarina, perdemos um homem de uma capacidade intelectual raríssima. A vida pública de Jorge Lacerda, tanto legislativa como executiva, foi curta. Ele não se entregou, não foi subserviente, mas também não era um homem irritado, brigou, ele conseguia harmonizar as coisas. Castellorizo, Grécia, 1913. Castellorizo era de domínio italiano na época. O irmão do meu pai fez a revolução. Ele próprio convidando os cretenses e lutaram, levantaram a bandeira grega. Papai era com o menino Jorge Lacerda e a mamãe Anastasia. Casaram e embarcaram para o Brasil. Por causa da revolução, a guerra toda vez lá na Grécia, todo mundo ia, todos vieram embora. Porque os avós moravam em Paranaguá e já tinha uma colônia de gregos lá. Então eles vieram para Paranaguá. E aí se estabeleceram lá. Em 20 de outubro de 1914, nasce Jorge Comínos Lacerda. Registrado assim, numa livre tradução do grego para o brasileiro. E tive os filhos todos em Paranaguá, eram 6. Não havia ginásio em Paranaguá. Papai esteve pensando em ir para Florianópolis e foi para Florianópolis, porque lá tinha o ginásio que seria a continuação dos estudos dele. Do Metropol para Figueira era residencial, nós morávamos uma quadra depois do Metropol. E o Jorge também, logo depois da nossa casa. Ele cursou o colégio catarinense aqui, né? Era muito bom, muito rigoroso, padre jesuíta. Aqui eram todos padres. O Jorge era muito inteligente, educado. O governador Adolfo Konder vai à cidade de Iraí, no Rio Grande do Sul, e manifesta seu apoio a Getúlio Vargas. Newton Dávila, Heitor Ferrari e Jorge Lacerda mostram-se atentos a essa revolução. Depois ele foi estudar em Curitiba, porque aqui não tinha a faculdade de medicina. Eu sei que o Jorge ingressou no integralismo, ele era idealista e achava que o integralismo ia resolver muitos problemas no Brasil. E o deputado Clínio Salgado lidera o movimento integralista. Era formado o integralismo na sua cúpula por grandes intelectuais, como Santiago Dantas, Otávio Faria, Antonias Filho, Cassiano Ricardo e Jorge Lacerda. O integralismo de Deus, Pátria e Família só podia trazer encantos a pessoas como Mourão e como Jorge Lacerda, grandes brasileiros no sentido de querer bem ao seu país. Em 1940, Jorge se muda para o Rio de Janeiro e vai trabalhar no jornal Amanhã. Era um grande jornal que muito contribuiu para a modernização do jornalismo no Brasil. Os nomes que vocês puderem imaginar da literatura brasileira conviveram com ele. Escritores como Gilberto Freire, Afonso Arinos de Melo Franco. O 5º exemplar do primeiro livro de poesias do Vinícius de Moraes, ele deu ao Jorge Lacerda com dedicatória. Em 1942, Jorge se casa com Quirana Terino, também de descendência grega. Então nós casamos em Paranaguá, na casa da minha tia, para a minha avó assistir o casamento. E depois fomos morar no Rio. Após a Segunda Guerra Mundial, a Ação Integralista Brasileira se organiza no Partido de Representação Popular e Jorge Lacerda se candidata ao cargo de deputado federal. As eleições foram em 2 de dezembro de 1945
Ele não conseguiu fazer uma busca de votos como deveria ser, mas ainda assim teve quase 9.000 votos, mas não se elegeu. Não se elegeu, mas se animou. No governo Dutra, fez um projeto muito interessante, que é o suplemento Letras e Artes. Quem fazia era um outro membro da Academia Brasileira de Letras, que é Lúcio Leão, autores de livros. Aí o Jorge adotou, chamou para si como Letras e Artes, mudou o estilo. Esse suplemento teve o dom de atrair para amanhã, né, outros escritores como Otto Maria Carpo, Carlos Drummond de Andrade, né, além de Manuel Bandeira, que já colaborava, né, de modo que era ao mesmo tempo uma atmosfera jornalística e uma atmosfera cultural. Que era ligadíssima à Academia Brasileira de Letras. Então, na casa do Jorge frequentavam Cecília Meirelles, Clarice Lispector. O Cândido Portinari deu um quadro belíssimo de presente para o Jorge Lacerda, porque admirava intelectualmente o Jorge Lacerda. E olha que havia ali uma divergência ideológica grande entre o Portinari e ele, no entanto, a admiração intelectual por ele era imensa. O Letras e Arte era uma coisa aberta, não é? Muito bem produzida, muito bem editada, e tudo isso se deve ao Jorge Lacerda. E ele nos ajudou muito, nos apresentando a nomes como Carlos Drummond de Andrade, Oswaldo Gueldi, um dos principais ilustradores e gravadores brasileiros,